Bom dia, gente, de novo. Hoje, como eu tinha falado na mensagem de ontem, vai ser sobre essa parte aqui. Tá todo mundo vendo? Tá, ok. Que é o menu de modificação, certo? Aí, para isso, eu peguei uma planta baixa e eu também vou começar a falar um pouco hoje sobre blocos, que a gente comentou ontem sobre o que eram blocos, só que eu acabei não mostrando, né? Aí hoje eu vou tentar mostrar e vou tentar utilizar a parte de modificação nos blocos e nos não blocos, certo? Mas, como eu tinha falado também, eu vou responder uma pergunta que tinham me perguntado tanto ontem na aula quanto no privado, que é o porquê dos layers, né? Tem vários layers. Aí, por exemplo, aqui vocês estão vendo que nessa casa eu botei de uma cor diferente esses quadrados aqui, né? Que é a cama. Acho que isso aqui deve ser a escrivania, por exemplo, e essa parte aqui do banheiro, tá? Elas estão em layers diferentes. Digamos que eu fosse apresentar para um cliente e tá muito poluído, né? O quadro em si, né? Tipo a casa, vamos dizer assim. Eu quero tirar essa parte que está em vermelho, eu posso só. Porque tudo que está em vermelho está nesse layer aqui, tá? Nesse layer 3. Eu posso só apertar aqui, aí vai desaparecer, tá? Então isso é onde você usa layer para poder fragmentar o seu desenho, certo? Fazer divisões no seu desenho. Como, por exemplo, o que compete a gente seria botar para cada layer um tipo de parte elétrica, vamos dizer assim. No caso, seria uma para os circuitos que estão passando, outro para tomada, esse tipo de coisa, sabe? Tomada, lâmpada, aí teria como você fragmentar o seu desenho de uma forma que você consiga ver apenas o que você quer e mostrar apenas o que você quer mostrar, vamos dizer assim. Tipo, no diagrama elétrico não tem, em geral, não tem os cômodos, tipo, não tem essa poltrona, essa mesa, entendeu? Porque aí vai ficar muito poluído, já é muito fio passando, aí não tem porque botar a parte arquitetônica, sabe? Aí falei só a título de curiosidade. Alguém tem alguma dúvida sobre alguma função de ontem, ou então, tipo, tentou fazer alguma coisa do exercício que eu passei e alguém ficou com alguma dúvida? Aí se ninguém tiver ficado, a gente pode começar a matéria de hoje. Não, acho que não, né? Ninguém falou nada. Tudo certo. Então, vamos lá. Primeiro eu vou falar o que são blocos, tá? Por exemplo, essa casa aqui, né? Se eu quisesse modificar ela, né? Daniel, tem dúvida? Oi, valeu. Não entendi muito bem a diferença entre usar o comando. Tá, Lucas. O, o primeiro comando, ele é mais para você fazer, por exemplo, aqui. Vamos tentar. Deixa eu tirar esses cômodos daqui, gente. Senão vai ficar muito poluído para vocês verem. Rapidinho. Vou tirar isso aqui. Pronto. Acho que agora tá um pouco menos poluído, né? Então, por exemplo, ô Lucas, se eu quisesse fazer aqui, vou usar o comando linha, tá? Aqui, linha. Aí, se eu quisesse fazer, aqui tem quantos? Ó, tem 220, né? A gente imagina que não seja 220 metros, porque senão isso é uma casa muito grande. Então a gente imagina que seja centímetros, né? Que aí 220 centímetros dá 2,20 metros. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um traço daqui para cá, eu posso usar o, o mouse, né? Ou então eu posso fazer o comando de distância. No caso, por exemplo, se eu quiser se eu quiser, por exemplo, deixa eu ver, 100 metros para a direita e nenhum para cima ou para baixo. No caso, o pontinho vai ficar aqui, certo?
Aí se eu quiser subir, eu posso botar 0 no eixo X, né, que ele não vai se mexer no eixo X, mas vai se mexer 70 no eixo Y. E aí você consegue ir desenhando aos poucos, sendo que de forma que você saiba o tamanho dos traços que você está botando. Caso não tenha paciência de ficar tipo, arrastando o cursor até chegar no 80, no 70. E às vezes passa um pouco, ó, tá vendo? Passou 0,2, tá vendo? Aí tu pode só botar, por exemplo, do jeito que eu fiz ali, 0,70, tá? Aí ele vai fazer um traço de 70 para o eixo Y. Mas caso tu queira fazer algo com alguma angulação, deixa eu ver alguma coisa aqui que precisa de angulação. Por exemplo, aqui, tu quer botar a, a lâmpada, tipo, uma lâmpada, por exemplo, mais ou menos bem aqui. Deixa eu botar um círculozinho. Quer botar, tipo, uma lâmpada mais ou menos aqui, certo? E tu quer saber, por exemplo, qual é a angulação que a lâmpada está fazendo com, por exemplo, com essa partezinha aqui. Por algum motivo tu quer saber, tá? Sei lá, para passar algum cabo, alguma coisa assim. Aí tu pode fazer aqui, certo? Aí tu vai digitar arroba, vai botar o módulo, qual seria o módulo aqui? 234, menor que, e vai botar a angulação. Essa angulação seria de 124, ó, tá vendo? Aparecendo ali. Aí tu vai digitar 124. Teoricamente você pode fazer isso tudo com mouse, mas tem gente que prefere fazer digitando, certo? Aí, tipo, eu apresentei a forma de escrever porque é mais costume, sabe? Eu prefiro fazer com mouse, mas uma vez ou outra eu acabo usando esse primeiro comando para fazer algo exatamente de uma distância que eu quero, entende? Não sei se ficou muito claro, Lucas. Conseguiu entender mais ou menos? Ok. Nada, nada. Qualquer coisa estamos aqui. Então deixa eu tirar essa bolinha daqui. Pois bem, onde é que eu tava? Tá, vamos falar primeiro das modificações, depois eu falo de blocos. A primeira função da modificação é o mover, certo? Nele você pode mover qualquer objeto para qualquer lugar, tá bom? Ó, se eu clicar aqui em mover, ele vai pedir para selecionar os objetos. Como são vários traços, para poder selecionar, por exemplo, a casa toda, eu teria que passar um retângulozinho na casa toda, certo? Ele pede para selecionar mais objetos, mas eu não tenho mais objetos. Então eu aperto Enter, e aí ele vai pedir para eu especificar uma base, certo? Como assim uma base? É como se fosse a referência que eu vou arrastar, certo? Tipo, eu vou pegar bem aqui. Aí ele vai arrastar a partir de onde eu peguei, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver, mas tem tipo um tracinho amarelo que é como se fosse o vetor deslocamento do ponto original para o ponto que eu estou deslocando, certo? Tá bom? Aí, por exemplo, aqui, ó, Lucas, eu posso usar a distância com o ângulo, tá vendo? Que é com o arroba. Mas não é muito usual, porque normalmente você já arrasta para onde você quer, né? Mas enfim, essa seria a função mover, certo? Ela não tem muita dificuldade, ela é bem simples. Ah, Daniel, se eu quero só mover, por exemplo, a casa, mas eu não quero mover os nomes, quarto, cozinha, sala, tem como eu selecionar tudo e desselecionar os nomes? Não, não tem. Se você selecionar, já selecionou. Então, caso tu não queira mais, vai ter que apertar S que vai ter que refazer o comando. Mover e aí vai ter que selecionar aos poucos, tá? E aí aqui entra aquele lance que eu tinha falado de ontem, de selecionar. Da esquerda para a direita, ele só selecionou poucos objetos. Mas da direita para a esquerda, ele está selecionando bem mais, tá vendo? Então, depende muito do que tu quer selecionar e aí você escolhe a forma de selecionar, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Certo? Alguma dúvida quanto a isso, gente? Ao comando mover? Isso, Paula, escrevendo tem mais exatidão. Meu comando mover é bem isso mesmo. Tipo, não muda muito não, sabe? Tá. Vamos para o comando rotacionar, que seria o rotate.
Ele é muito parecido com o mover, tá? Vou até clicar aqui, ó. Peraí. Atendendo. Ontem alguém tinha, acho que foi a Paula que tinha falado, né? Então, o primeiro foi o move. E agora o segundo vai ser o rotate. Pronto. O comando rotacionar, ele pede como mover, né? Ele pede para selecionar os objetos, tá? Vou selecionar a casa toda. Aí ele pede para selecionar mais, mas não tem. Então eu posso dar Enter, que aí eu vou para a próxima etapa. Aí ele pede para especificar uma base de novo. Eu vou especificar aqui na lateral para ficar mais fácil, para vocês verem. Aí depois que eu seleciono, ele já começa a rotacionar, tá vendo? Para onde eu for botando, ele vai rotacionando, tá bom? Aí ele interpreta como o círculo trigonométrico. Que aí, no caso, se eu quiser rotacionar 90, ele vai fazer isso aqui, ó. Certo? Ó, 90 graus. Se eu rotacionar 180, para cá. Se eu rotacionar 270 para cá e 360 para cá, tá? Daniel, mas aí eu tenho que ficar arrastando? Não, eu posso só digitar. Se eu digitar 90, ele vai rotacionar 90, certo? Não gostei de como ficou. Tem como voltar? Tem. Tu pode apertar Ctrl Z e ele volta, certo? Ou então a setinha aqui em cima. Mas é bem isso mesmo. Também o mover ele é bem intuitivo, certo? Como eu falei ontem, todos os comandos você pode ler aqui o que é que ele pede e tentar fazer ele, certo? Aí posso rotacionar a qualquer ângulo. Não tem exatamente um número. Daniel, eu posso botar em pi? Pode, mas sei lá, tá em grau, porque tu vai botar em pi, né? Não sei. Não sei se alguém é acostumado a botar em pi aí, mas vou deixar em grau. Eu nunca fui atrás de saber se dá pra botar em pi. Mas se alguém tiver assim, esse problema e quiser muito botar em pi, me avisa no privado que eu vou atrás, tá bom? Porque, não sei, grau é tão mais fácil, né? Enfim. Esse seria o comando rotacionar, tá bom? Agora é o trim, né? É o comando trim. Esse comando é muito bom. Ele é muito utilizado. Tipo, eu uso muito ele quando tem projeto lá no estágio. Vamos pegar aqui, por exemplo, tá? Eu tô passando aqui um eletroduto e aí tô passando aqui outro eletroduto e sem querer eu passei por aqui. Eu não queria passar por aqui, certo? Eu só queria que ele chegasse, que esse segundo cabo chegasse em encontro com esse eletroduto e seguisse o mesmo caminho, mas eu acabei botando mais para cima, certo? Eu vou ter que apagar e fazer uma linha do zero. É meio chato às vezes, porque às vezes o AutoCAD não pega, tipo, se eu quiser tentar botar aqui, ó, ele vai lá pro ponta, certo? Tem como desabilitar isso, mas às vezes ajuda. Depois, mais pra frente eu vou ensinar a desabilitar, tá? Daniel, como é que eu faço? Tu pode tentar fazer aqui, ó, se eu fosse botar aqui, não ia dar muito certo, certo? Por causa que ele ia fincar pra cá, ó, tá vendo que o verdinho tá pegando? Eu tô botando aqui, mas ele tá pegando ali no verde. Então eu posso só passar ele, tá? E eu posso usar a função trim. O que seria a função trim? É como se fosse uma borracha. Ele vai pedir para você selecionar os objetos, tá? Vou selecionar esse objeto. Aí eu vou dar Enter. Aí eu vou poder apagar uma das partes que está cruzando ele, certo? Eu posso apagar a parte de baixo ou a parte de cima. Estão vendo? Aí fica o eletroduto aqui e aí um eletroduto entrando em contato, tá? Claro, se num projeto elétrico você tem que botar que aqui tem tipo uma caixinha de passagem para o cabo entrar, né? Porque você não pode só tipo abrir um furo no eletroduto para botar outro eletroduto entrando, né? Tem que ter uma caixinha de passagem, mas enfim, fica aí de exemplo, certo? A função também é usado para quando você vai fazer desenho. Tipo, às vezes, como não existe uma norma para a legenda, a norma da legenda foi extinta, não, foi cancelada. Você meio que pode fazer qualquer desenho para sua legenda, contanto que você bote na legenda. Tipo, eu fiz um coraçãozinho e ele vai ser minha tomada. Pode, não tem problema, vai ser estranho. Talvez, mas
Se você botar na sua legenda, você tá no seu direito, sabe? Então, às vezes, para desenhar alguma coisa para pôr na sua legenda, o trim também ele é muito útil, tá? Alguma dúvida sobre algum desses dois, gente? Não botei aqui, né? Eu não sei qual é a tradução de trim, mas é esse aqui, ó, tá? O terceiro da esquerda para a direita de cima, da primeira fileira, tá bom? O erase é como se fosse um delete, então eu não sei, tipo, eu nunca usei o erase, porque normalmente quando eu quero deletar alguma coisa eu clico e aperto o delete do mouse. Mouse não, do teclado. E acaba deletando, certo? Não é uma função que eu uso muito, então não acho que vale a pena muito falar. Se você quer deletar alguma coisa, pode só usar o delete mesmo. O copy. Ok, essa função é bem útil. Como eu tinha falado ontem, se você quiser copiar alguma coisa de um desenho para outro, você pode dar o Ctrl C, certo? Só que aí ele vem em escalas desproporcionais, aí tu vai ter que acertar a escala e tal. Mas caso eu queira copiar só o desenho aqui, a função copy ela é melhor, porque ela não muda a escala, certo? De um desenho para outro, por exemplo. Copy ele vai pedir para selecionar os objetos. Eu vou selecionar todos esses. Aí, ó, é engraçado que quando você seleciona, ele fala ó, que ele achou 244 objetos, tá? E aí eu vou apertar Enter e ele vai pedir para eu especificar uma base. Vou botar aqui. Aí, ó, ele copia e vai ter o mesmo vetorzinho de deslocamento que tinha no mover. Só que dessa vez ele não vai mover, né? Ele vai só copiar. E aí ele vai continuar copiando até você apertar ESC, tá? Apertando ESC ele vai cancelar. E você vai ter vários objetos iguais. Tá bom? Aparar. Obrigado, sabe? O trim seria o aparar. Hum, tem o mirror também. Eu não costumo usar muito, mas ele é um comando que ele tem potencial para ser usado. Por exemplo, deixa eu botar aqui um retângulo. Pronto. Digamos que eu queira copiar esse retângulo por algum motivo. Digamos que, sei lá, esse retângulo que tu fez. Vale, meu Deus. Pra cá. Esse retângulo aqui que tu fez, ele é como se fosse uma caixa de passagem subterrânea. E aí tu quer copiar ele porque tu vai usar ele várias vezes, né? Então tu pode usar o copy, tá? E ir copiando. Mas, por exemplo, em algum ponto essa caixa de passagem deveria estar virada, certo? Para cima ou para baixo por algum motivo. Isso aqui é um retângulo, tipo, o retângulo para cima não vai mudar muita coisa. Mas digamos que tivesse aqui o nome retângulo. Deixa eu tentar botar aqui. Eu vou ensinar a usar as funções de digitar, tá, gente? Eu tô usando aqui só para fins ilustrativos. Retângulo. Pronto. Ele é pequenininho e a gente vai ter que aumentar. Tem que aumentar mais. Pronto. Ó, aqui eu acabei de usar o comando mover, certo? Eu cliquei em mover, especifiquei uma base e tô botando aqui no meio. Pronto. Digamos que eu tô botando aqui as caixas de passagem. Vou copiar aqui, tá? Copiar. Eu tô copiando. Pá, e tá passando um eletroduto, sei lá, entre eles, vamos dizer assim, né? Aí por algum motivo eu quero que o bicho vá para cima. Eu teria que copiar, botar para cá e aí eu teria que rotacionar, certo? Por exemplo, eu teria que rotacionar. Se eu quisesse que o bicho ficasse nessa posição, por algum motivo que seja. Aí ao invés de copiar e rotacionar, eu posso só usar a função espelho, que no caso seria o mirror, tá?
E o que é que ele pede? Ele pede para selecionar os objetos. Selecionei. Eu vou dar Enter. Aí ele pede para especificar a linha do mirror. Vou especificar isso daqui. Aí, ó, ele faz um espelhamento, certo? Ó, eu posso espelhar para a minha esquerda. Eu posso espelhar para cima. E observem, tipo, ele tá virando, só que o nome não tá virando, certo? O que é bom, porque se eu virar ele para cá, né, 90 graus, o nome ainda vai ficar alinhado, certo? E aí fica útil nesse caso. Mas se eu quiser botar só para cima, ele vai copiar para cima, né? Ele vai fazer um espelho para cima e ele vai perguntar se eu quero excluir o antigo ou não. Se eu quiser excluir, ele vai excluir e vai deixar só o novo, tá? Ah, Daniel, posso usar como cópia? Pode, né? Porque se você escolher não apagar o antigo, você meio que copiou para uma nova parte, tá? Mas eu não costumo muito usar como cópia, não. Mas dá para usar. Depende mais de você, tá bom? Pronto. Erase, deixa eu ver. Fillet, eu vou falar disso já já. Isso aqui eu não costumo usar muito. Vou usar o fillet mesmo. Tá. Vamos fazer o seguinte. Essa função aqui, ela é pra. Eu não costumo. A gente na elétrica não costuma muito usar, mas eu vejo o pessoal na mecânica usando muito, tá? Caso alguém um dia troque pra mecânica, ou se tiver alguém na mecânica aí no curso. Você pode. É como se fosse arredondar as bordas de algum traço seu, tá? Eu vou botar aqui, aí ele pede para selecionar o objeto. Vou selecionar ele aqui e vou dar Enter. Aí ele pede para selecionar um segundo objeto. Vou selecionar esse aqui. Pronto, selecionou. Ah, é porque eles estão colados, espera. Acho que eles têm que estar descolados. Peraí. Oxe, por que eles ficaram no desenho só? Peraí, gente. Pronto, agora sim. Vou mover. E eu vou botar um pouquinho para cima. Agora vamos tentar usar de novo. E vai selecionar o segundo objeto. Aí, ó, ele vai interligar, certo? Os dois objetos. Por isso que quando eles estavam colados não deu pra ver, porque é como se eles já tivessem colados, sabe? Aí no caso aqui ele vai interligar dois objetos, tá bom? Aí eu não costumo muito usar, como eu falei, né? Mas tem sua utilidade, né? Aí eles acabam ficando um desenho só, tá vendo? Acaba meio que ficando um bloco só, sabe? Mas acho que é isso. Os outros eu não costumo muito usar. Não sei se vale a pena citar, mas se vocês quiserem que eu fale, eu posso falar, sem problema. Só de fato, tipo, não tenho muito costume de usar porque não tem tanta utilidade pra gente da elétrica, sabe? Mas se quiserem eu posso comentar sobre as outras funções. Eu ia falar um pouco sobre blocos agora. Ô Daniel, por favor, repete essa última função. Ah, tá, Paula, tudo bem. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Pronto. Essa função aqui, o fillet, ele pede pra. É como se você interligasse dois objetos, tá? Ó, o retângulo aqui, ele tá longe do tracinho, certo? Tá bem longe. Então, se eu usar essa função aqui, ele pede para selecionar o primeiro objeto, certo? E depois o segundo objeto. Aí, ó, se eu selecionar o segundo objeto, ele vai fazer esse link, tá vendo? Se eu clicar em raio aqui, eu posso selecionar o segundo objeto. Ô, senhor. Deixa eu ver se aqui vai. Não tô conseguindo usar ele para vir redondo. Mas, enfim. A função ela é basicamente para linkar objetos, tá? Eu posso usar aqui. Eu vou dar Enter. Ó, tá vendo aqui? Ele tá arredondando.
Ah, por que que não estava arredondando antes? Porque eu cliquei nesse radius aqui. Aí no caso ele entra como se fosse arredondando, sabe? Aí ó, se eu clicar aqui ele vai fazer a voltinha, tá? E aí eles vão virar um objeto só. Se eu tentar mover só o retângulo, eu não vou conseguir. Oxe. Eu não vou conseguir, porque ele transforma num bloco só, tá? Nada. Tá, vamos voltar pra cá. Eu vou tentar falar de blocos agora, tá? Um pouco, porque é uma das funções que eu mais uso e que eu mais vejo o pessoal usando, porque ela é muito prática. Por exemplo, digamos que isso aqui é uma caixa de passagem. E deixa eu botar alguns outros quadradinhos aqui, só para ficar fácil de vocês entenderem. Pronto. Digamos que por algum motivo do destino, a minha caixa de passagem seja esse retângulo cheio de retângulos, tá? Deixa eu botar aqui. Caixa de passagem. Pronto. Vou ver. Vou tentar botar dentro do quadradinho. Pronto, deu certo. Digamos que a caixa de passagem seja isso. Na real, eu tô falando de caixa de passagem, não sei se todo mundo sabe o que é. Mas é o seguinte, a caixa de passagem é como se fosse um cubo, certo? Ou então um losango, que os cabos eles entram dentro e eles mudam de posição, sabe? Tipo, quando tem a nossa tomada, sabe a nossa tomada? Lá dentro da nossa tomada tem tipo um retângulozinho. O nome disso é caixa de passagem. Seria uma espécie de caixa de passagem, onde está entrando os cabos da energia por um sentido, no caso, por exemplo, vindo de cima, e eles estão indo para outro sentido, no caso, saindo do plano, né? Que é indo em direção à tomada, certo? Isso seria um exemplo de caixa de passagem, tá? Mas digamos que eu tenho essa caixa de passagem aqui para botar na minha, na minha planta elétrica. Aí, sei lá, tem um poste da Enel aqui, vou botar um poste bem rústico aqui, tem um poste aqui. Aí tá vindo aqui, né? Os cabos de energia, vem do chão e vai passando, certo? Eles são subterrâneos. Aí, por exemplo, se eu quiser copiar essa caixa de passagem várias vezes, eu teria que selecionar ela toda, certo? Por quê? Porque aqui tem esse quadrado, tem esse quadrado, tem esse nome e tem esse outro quadrado que não é quadrado, é retângulo, né? Mas, enfim, vocês entenderam. Tem mais de um desenho no mesmo desenho, tá? Como é que eu torno isso tudo um desenho só? Eu posso usar a função bloco, tá? O que seria a função bloco? Eu vou primeiro eu tenho que selecionar o desenho todo. Selecionei. Aí eu vou criar um bloco. O que seria esse bloco? Ele seria como se fosse a unificação de um desenho, tá? É como se, por exemplo, tu estivesse fazendo uma montagem e tu bota, tipo... Tu estivesse, por exemplo, fazendo um meme, sabe? Aí tu bota, tipo, um fundo e, sei lá, a foto de alguém, do que é o meme, sei lá, umas letras. Aí tu vai salvar numa imagem só. Aí, tipo, aquela imagem vai ser o conjunto das imagens que tu criou, que tu já tinha, né, no caso. A imagem que tu criou vai ser o conjunto das imagens que tu já tinha. É como se fosse esse bloco. Ele é um bloco de caixa de passagem. Aí tu pode dar o nome que tu quiser, tá? Ele é como se fosse um desenho que tu criou a partir de outros desenhos, tá? E quando tu cria, ele se torna um desenho só. Ou seja, se eu clicar em qualquer área desse desenho, ele vai pegar o bicho todo, tá? Aí isso é muito prático, porque se tu tem que fazer isso várias vezes, copiar ele várias vezes, não precisa ficar toda hora selecionando só ele, entendeu? Tu pode, tipo, selecionar ele todo. Tu pode só clicar em um e ir copiando, sabe? Isso é muito útil. Muito, muito útil. Por que que é muito útil? Além de economizar tempo, porque toda hora que tu for copiar para tentar fazer alguma outra coisa, tu vai ter que selecionar o bicho todo. Por exemplo, nas tomadas, que normalmente o pessoal representa como se fosse um triângulozinho, assim.
Tá meio rústico, mas enfim. Tipo, normalmente o pessoal diferencia a tomada que tá no chão ou no teto, botando um traço aqui, ou então botando uma rachura aqui, entendeu? Deixa eu botar aqui de alguma outra cor, amarelo. Pronto. Pronto. Sabe? Daniel, a Paula perguntou e para desbloquear. Pronto, para desblocar, certo? Eu vou falar isso também, tá? Aí, tipo, por exemplo, se eu quisesse ficar movendo esse bicho todo, toda hora, eu teria que ficar pegando ele todo, porque se eu só clicasse aqui no centro, ia só deslocar só o centro, sabe? E aí, tipo, ia acabar acabando com o desenho, entende? É por isso que se cria um bloco, tá? Pronto. Aí, para desblocar, como é que você faz para desblocar? Tem uma função que o nome é Explode. Acho que em português ficaria, não sei, expandir ou acho que é expandir, não sei. Mas tu pode usar underline explode. Explode. Pronto. Aí quando tu dá explode, ele desfaz o bloco, tá? E, tipo, normalmente eu faço muito isso. Eu, tipo, crio um bloco, replico ele várias vezes. Aí se eu não vou usar mais, eu dou explode e uso aqueles traços de algum desenho específico para criar outras coisas para minha legenda, sabe? Então é muito comum que você faça isso, tipo, bloca e desbloca, sabe? É muito, muito, muito comum, tá? Mas é bem tranquilo. Bem, bem, bem tranquilo. Só que aí, ó, o ponto é, eu dei explode só nesse desenho, tá? Por exemplo, se eu quiser mover só o nome caixa de passagem, eu posso, sabe? Mas esse aqui, ó, se eu tentar mover, eu mover o desenho todo, tá? Então o explode, ele não é tipo, ele não vai desfazer o bloco, ele vai desfazer o bloco naquela situação específica que tu pediu para desfazer, sabe? Por exemplo, uma outra utilidade também. Digamos que eu quero um desenho muito, tipo, igual a esse, só que eu quero mudar o nome, né? E eu já tenho esse desenho. Eu tinha criado esse bloco replicado várias vezes. Eu posso dar explode e mudar só o nome. Sei lá, LGBT, que é o quadro geral de baixa tensão. É como se fosse para quem mora em apartamento, é o quadro que fica lá embaixo, onde tem, tipo, juntou de todos os apartamentos e tem um maiorzão. Aí, normalmente, esse é o lugar, é o quadro geral de baixa tensão. E para quem mora em casa, é só o quadrinho geral da tua casa. Aí, por exemplo, se eu quiser fazer o outro bloco com esse QGBT, eu posso também. Bloco. Eu vou botar aqui QGBT. Ele cria, certo? Aí são dois blocos diferentes. Um com QGBT e outro com caixa de passagem, tá? Então, a utilização de blocos é bem, bem útil. Aí a tarefa, né, vamos dizer assim, para quem quisesse fazer, né, quem quiser tentar fazer alguma coisa, a de hoje seria pegar os desenhos de ontem e utilizar todas essas funções, sabe? Tipo, usar o mirror para tentar replicar algum desenho, usar o trim para tentar cortar o desenho no meio, por exemplo, sabe? Usar o mover para mover o desenho, rotacionar também e tentar transformar todos eles em bloco no final. Esse seria o exercício de hoje para quem quiser tentar, tá bom? Aí seria mais ou menos isso. Hoje é a aula mais. A aula menorzinha, porque a de amanhã vai ser a de anotação, que no caso seria o Dimension, que seria o Dimension, dando um spoilerzinho. Seria essa parte aqui, que você vai botar a distância entre dois pontos, e texto seria criar os textos, certo? Aí vai de. Aí por que talvez a de amanhã demore um pouco mais? Porque eu vou ter que. Eu vou ensinar vocês a modular os textos, tipo, mudar o tamanho, mudar a fonte, mudar a cor, certo? Porque aí já entraria nos layers também, e nas cores dos layers, essa partezinha aqui, né? Aí de amanhã talvez demore um pouco mais. Tem mais uma função, que no caso eu acabei usando, mas não expliquei, que seria a função escala, tá?
que também é muito usado quando você tem um bloco. Porque, por exemplo, eu estou aqui, certo? No QGBT, eu vou dar explode nele. Se eu quiser mudar a escala dele, eu vou ter que selecionar ele todo, tá? Nesse aqui não, eu posso só clicar e ele já vai se selecionar todo. Então já ajuda também quando você fazer a função escala. Alguém tem alguma dúvida? Daniel, repete o trim. Tá, eu vou repetir o trim antes de falar da... Vai, cadê minha água? Tá, enfim. Eu vou repetir o trim antes de falar da escala, tá? O trim, ele é como se fosse um corte no meio, sabe? Tipo, eu não sei se tu já assistiu Dragon Ball, Danto. Mas tu se lembra quando o Trunks corta o Freeza, tipo, na metade? Ele passa tipo um corte assim, aí o Freeza se divide no meio? Não sei se tu se lembra. Com certeza, muito bem, rapaz. Então, o trim é como se fosse isso, certo? Eu vou usar aqui a função trim. Vou passar um traço aqui primeiro, né? Passar um traço aqui, pronto. Eu vou usar aqui a função trim. Aí ele vai pedir para selecionar o objeto, certo? Selecionei. Se eu quiser cortar o que eu... aí eu seleciono o objeto, certo? Esse aqui é como se fosse o corte do Trunks. Aí eu vou dar Enter. Aí eu vou poder apagar um dos lados, sabe? Ó, percebam, o bloco eu não posso cortar ele com trim. Por quê? Porque é como se fosse um desenho só. É como se fosse uma unidade. Então, para eu cortar ele, eu teria que dar o Explode e tentar... E aí eu poderia cortar ele no meio, certo? Mas o que não está em bloco, eu posso cortar nessa forma, tá? Aí vamos fazer de novo. Eu vou usar a função trim, tá? Eu vou selecionar o primeiro objeto, que é como se fosse o corte, e eu vou dar Enter. Aí eu vou escolher qual dos lados eu quero apagar, tá bom? Posso apagar só um dos dois. É engraçado isso, porque é como se ele literalmente apagasse tudo que está de um lado ou tudo que está do outro. Tipo, não tem como apagar dos dois lados, sabe? Aí ele meio que fica fazendo essa conexão. Deu para entender, Danto? Olha aí, o Mário gostou do exemplo. Muito bem. Ó, o pessoal gostou da referência. Muito bem. Alô pra galera aí que assistiu o Dragon Ball. Tá. Por exemplo, aqui esse aqui não tá em bloco, né? Não, não tá em bloco. Deixa eu tentar tornar ele em bloco. Bloco. Pronto. Ó, eu vou mover ele pra cá. Eu alongar isso aqui. Pronto. Eu vou dar explode. Pronto. Aí, ó, eu vou tentar fazer a mesma coisa, tá bom? Pronto. Aí aqui, ó, em cima, por estar em bloco, eu não posso cortar. Aqui é um traço, eu posso cortar. E aqui eu também vou poder cortar, certo? Porque não tá mais em bloco. Ah, Daniel, não posso cortar uma palavra no meio? Não, porque a palavra é como se fosse um bloco, tipo, para o AutoCAD, sabe? Não tem como cortar a palavra no meio. Se quiser cortar a palavra no meio, você pode apagar o BT aqui, tá? Mas, enfim. Aí você pode cortar, certo? Ah, Daniel, mas aqui não tá tocando o traço lá no meio. Por que ele tá deixando apagar? Porque é como se fosse um... O trim, ele é como se fosse um divisor, entendeu? Tipo, eu posso apagar o que está à esquerda ou o que está à direita de algo que, tipo, está próximo ou então está em contato, certo? É por isso que ele deixa apagar. Inclusive, se você parar para pensar, isso aqui era um quadrado, né? Se eu der ESC e apertar, ele vai selecionar o retângulo todo. Aí, como ele é como se fosse um traço só, certo? Aí eu posso apagar qualquer parte dele usando o trim, tá bom? Deu certo aí o trim, gente? Sempre preciso nomear o bloco. Vixe, pera, tem muita coisa. O que são essas opções que aparecem no trim? Tá, vamos aqui. Trim. Clicar aqui e dar Enter. Sendo bem sincero contigo, a uma você volta, mas as outras eu não tenho ideia porque eu não costumo usar, certo? Se tu quiser, eu posso pesquisar e te passar mais tarde hoje. Quem foi que pediu?
Foi o Gabriel Souza Fontinelli. Tá. Vou anotar aqui no meu bloquinho. Bloco de notas. Aí. Mais tarde eu te respondo, tá, Gabriel? Porque de fato, como eu não uso, aí eu não tenho esse conhecimento, tá bom? E desculpa por não poder responder ele. Porque de fato eu não tenho esse conhecimento. Tipo, porque quando eu vejo alguém usando trim, quando eu uso também, é mais para pagar, tipo, alguma coisa que você quer cortar no meio, entende? Mas enfim. O básico do trim, né? Sem as funções extras aí. Tem mais alguma dúvida, gente? Sim, a outra pergunta, né? Da Paula. Sempre. Eu não sei se precisa. Eu acredito que sim, Paulo. Vamos tentar aqui. Porque eu sempre nomeio, né? Eu não sei se exatamente precisa, mas vamos tentar aqui sem nomear. Ele pede para nomear, tá? Então tem sempre que nomear, tá bom? Então vamos para a última função de hoje, que seria a função escala, tá? Deixa eu criar. Vou pegar esse bloco aqui que já está aqui, né? Move. Vou botar aqui em cima. Pronto. A função escala, ela vai servir para aumentar ou diminuir o desenho em uma taxa, certo? Por exemplo, se tu botar a escala 1.1, a função da escala, né? Botar o valor 1.1, ele vai aumentar em 10% a área dele, certo? É como se fosse. Eu não sei se vocês se lembram de termodinâmica, que tinha o coeficiente linear, o coeficiente volumétrico e o coeficiente de área lá, que eu não me lembro o nome agora. Mas era como se fosse uma multiplicação do outro. Não sei se vocês se lembram disso. Aí é exatamente aqui. É exatamente a mesma coisa da função escala, tá? Caramba, que linha torta, velho. Pera aí, gente. Pronto. Se, por exemplo, eu usar a função escala aqui, eu botar para aumentar em 10%, ele vai aumentar 10% linearmente, certo? Por exemplo, vamos fazer um teste aqui. Online e vou fazer uma reta de 100. Vou fazer de 1000, aí fica maiorzinho. Pronto. Se eu der uma função escala, especificar a base e botar 1.1, agora é para dar esse tracinho, ele é para ter 1100 de distância. Tem 1100 de distância, certo? Então você aumenta linearmente em 10%. 10% de 1000 é 100, certo? Se você pegar algo bidimensional, que no caso seria uma área, né? No caso um retângulo, como é o caso do nosso bloquinho aqui, eu vou ensinar ainda a usar a função escala, tá, gente? Estou só falando dos coeficientes aqui. E eu botar 1.1, no caso aumentar em 10%, ele vai aumentar 10% da área. Tipo, a lateral não vai ter aumentado em 10%, certo? Acho que vocês entendem isso, né? Porque, tipo, se as laterais aumentarem em 10%, a multiplicação dos dois não vai ser o aumento de 10% da área. Acho que vocês entendem isso, né? Então ele vai aumentar a área como um todo do desenho em 10%, tá? Aí como é que usa a função? Primeiro, deixa eu ver se ela tá aqui. Aqui, escala. Tem a função aqui e você pode só digitar. Aí você digita e ele pede para selecionar o objeto. Selecionar esse aqui. Um objeto. Já vou fazer com dois objetos. Vocês vão ver que vai bugar um pouco, tá? Aí eu vou dar Enter e aí eu vou especificar uma base, certo? Daniel, que é essa base? Essa base aqui é de onde ele vai tirar o aumento ou diminuição da área, certo? No caso, uma área porque é um bloco, um retângulozinho, tá? No caso, ele vai aumentar em 10% a partir desse ponto que você pegou, certo? Daniel, eu posso só tentar aumentar com o mouse? Pode, mas o meu sempre buga, eu não entendo por quê. Tipo, ele sempre fica enorme. Não sei se vocês estão vendo, o bicho aumentou tanto que não dá pra ver.
Eu não sei por que isso acontece. Por isso eu sempre ponho taxas de variação. Tipo, sempre boto tipo um ponto alguma coisa. É complicado, porque tipo, eu mexi muito pouco aqui no mouse, ó, e ele tá aumentando na taxa de 82. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Eu teria que mexer, tipo, quase nada no mouse para aumentar 24. Tipo, aumentar a área em 24 vezes. É complicado, sabe? Então, por exemplo, se eu quiser só dobrar a área, vou botar um 2 e aí ele vai dobrar a área, tá? E aí você percebe que quando ele aumenta ou diminui, agora eu vou diminuir, ó. Vou botar, especificar a base, e aí eu vou botar 0.5. Ele vai diminuir a área 0.5 a partir da base que eu cliquei, ó. O resto vai se mover, mas a base que eu cliquei vai ficar intacta. Ó, tá vendo? Era essa partezinha aqui, tá bom? Então, é como se fosse você escolher o tipo que não vai se mover, entende? Tipo, vou tentar mostrar mais claramente. Eu vou tentar botar isso aqui bem aqui. Pronto. Eu vou tentar, ó, função escala, enter, especificar a base. Eu vou aumentar em 2. Ó, a base ficou e todo o resto do desenho aumentou tipo em área, certo? Em área multiplicado por 2 vezes, tá bom? E aí a gente entra na parte que eu vou tentar fazer a escala de dois desenhos, tá? Ó, vou selecionar esses dois e vou tentar fazer a escala. Vocês vão ver que, ó, escala, selecionei os dois já, né? Aí ele pede para especificar uma base. Especifiquei aqui. Vocês vão ver que essa partezinha aqui, ela vai se mover. Por quê? Porque ele, quando você seleciona dois objetos, é como se o AutoCAD ele fizesse uma junção dos dois. É como se os dois fossem um e os dois vão aumentar ou diminuir com base no ponto fixo que tu botou. Então, se tu botar o ponto fixo aqui, esse bicho aqui, ele vai aumentar e ele vai, tipo, ser deslocado bem pra cá, mais ou menos. Ó, vamos botar aqui. Botar um 2. Ele foi deslocado bem mais pra cima, certo? É como se a proporção que eles tivessem entre a distância de um desenho e outro se mantesse, mas como esse aqui aumentou muito, esse aqui também vai ter que ir para cima, para a proporção se manter, certo? Porque ele pega como se fosse. Tipo, ele não quer acabar com a proporção, sabe? A proporção de distância entre um desenho e outro, quando você faz isso, também aumenta 2 vezes, sabe? Todo mundo conseguiu entender essa relação, gente? Alguém tem alguma dúvida? É mais ou menos isso, a função escala. Daniel, no caso da área, quais são os parâmetros x e y? Ela aumenta os dois na mesma proporção? Sim, Danto, eles aumentam os dois na mesma proporção. É como se, por exemplo, eu tenho uma linha de 100 e outra linha de 100, certo? A área dos dois, 100 vezes 100 dá, expletivo aqui, 10 mil, certo? Se eu quisesse aumentar a área em 10%, ia ficar 11 mil, não é isso? 10% de 10 mil é mil, 10 mais mil dá 11 mil, pronto. Ele ficaria 11 mil. Aí, aí linearmente, né, os traços, o AutoCAD aumentaria a ponto que um lado vezes o outro daria 11 mil de área, entendeu? Seria mais ou menos essa ideia. Seria então raiz do valor que vai aumentar no geral? Como assim a raiz do valor? Ah, sim, linearmente. Sim, linearmente, se for um quadrado, perfeito, sim. Se não for um quadrado perfeito, não. Tipo, se for um triângulo. Aí, tipo, a área do triângulo não é um lado vezes o outro. É base vezes altura sobre 2, sabe? Ai, meu Deus, cadê minha água, gente? Deixei ela na cozinha. Enfim, a garganta tá seca. Desculpa se eu abaixei o tom de voz, velho. Minha garganta tá meio seca. Mas, enfim. Aí, das funções que a gente tinha para falar hoje eram essas, certo? Aí, quem quiser brincar com os desenhos que eu passei ontem, pode mexer. Usar as funções, tenta cortar no meio com trim, tenta usar a função escala para aumentar, usar o mirror. Tem que se atentar, né? E é isso.
Essas outras duas aqui eu não costumo usar muito não, tipo, na verdade eu nunca usei elas, pra ser bem sincero. Mas se vocês quiserem que eu fale, eu posso falar. Eu só, tipo, literalmente nunca usei, eu não sei exatamente, tipo, ó, o Explode aqui, ó. Eu não sei se vale a pena ensinar algo que, tipo, vocês não vão usar, sabe? Tipo, quebrar a cabeça com coisa que, em geral, não vão usar. Pronto, em relação ao trim, vamos lá. Botar uma outra linhazinha aqui, ó. Poxa, pronto. Botar trim. A linha azul é a que você seleciona, certo? Ah, Daniel, posso selecionar mais de um objeto? Pode. Por exemplo, fazer um traço aqui. Cá, pra cá. Pronto. Digamos que eu queira cortar esse aqui no meio, certo? Eu posso fazer um trim, selecionar esse e esse, certo? Aí eu vou poder cortar ou esse lado, tá? Aí o azul, que fica em azul, foi a Paula, né, que perguntou? Foi. O que fica em azul, Paula, é o que você selecionou, tá? E o que fica em branco é o que não foi selecionado. E quando você bota o mouse em cima, vai ficar preto com um xizinho vermelho, que aí é o que mostra que vai ser apagado, certo? O atalho que usa para chamar uma função, como faz a função escala. Tá. É o mega. É o seguinte, o atalho para a função é você digitar o nome dela. Scale. Certo? O atalho da função é você digitar a função de forma literal. Por exemplo, se eu quiser o bloco, posso só digitar bloco. Aí aparece aqui, certo? Se eu quiser line, aparece a linha. Tem algumas que só de você digitar a primeira letra ele já pega, que são as mais populares. Tipo, você usa muito a função de linha. Então, se você apertar L, ele já aparece, ó. Line, L e entre parênteses o line, certo? Outro exemplo, deixa eu ver. Acho que o move é M. Ó, se eu só apertar M Enter, ele vai pegar o move, porque é como se fosse um hotkey que o próprio AutoCAD criou, sabe? Mais alguma dúvida, gente? Nada, nada, estamos aqui para ajudar. Bom, a aula de hoje fica por aqui.